Eu lembro que quando eu tinha meus 12, 14 anos, meu tio Higino me levou escondido e tal para eu assistir no Pacaembu o meu tio Zumbanão contra o 84, o Oswaldo Silva. Mas eu acho que assisti só um ou dois rounds, porque aí, como eu estava bem pertinho do ringue, parece que o fiscal viu e, sabe, naquela época não podia mesmo, uma ignorância danada, né? E aí eu tive que ir pro vestiário e acabei não assistindo a luta. Até onde eu posso me lembrar, eu lembro que foi uma emoção total, um nervosismo. Eu queria ver ele derrubar logo o camarada, logo no primeiro round, sabe? E quando eu vi ele levar soco, puxa vida, me doía em mim, porque eu os tinha como heróis. Heróis como o Capitão Marvel, o Super-Homem, Capitão América, sabe, esse pessoal do gibi, o Tocha Humana, porque eu me via o garoto, que nem o Batman, tinha o Robin eu me via eu como o Robin, certo? E assim... Por que não o Batman? Hã? Por que não o Batman? Por que não o Batman? Também, então, ou o Batman e eu era o Robin. O Batman? Não, porque eu era fraquinho, eu era magrinho. Até hoje eu peso 57 quilos, 58 quilos por aí. E naquela época eu era um molequinho magrinho, muito magrinho. Tanto é verdade que eu comecei no boxe quando eu tinha 50 quilos, era peso mosca. E até 51, eu ficava com 1 quilo a menos, 50 quilos. Aí depois veio o peso galo, que era até 54 como amador. E depois, como profissional, o peso galo era até 53, 524 gramas. E se a gente puder falar então agora como profissional, eu lembro que meu pai me chamou e falou: Éder, vem cá, vamos conversar sério. Você, já como amador, você já fez tudo, já participou de Olimpíada, Campeonato Latino-Americano Extra, esses campeonatos todos. E ganhou já o campeonato da Gazeta, novíssimos, foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão da Taça Ramon Perdomo Plateiro, uma disputada aqui no Brasil, outra disputada no Uruguai, também venci, certo? Campeão das luvas de ouro. Então, está na hora de você passar profissional, e como profissional, ele falando, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar fama, não vou dizer que você vai ser um campeão, mas que você vai ganhar dinheiro, vai. Porque nós vamos trazer, tinha o Jacó Naum, o empresário, um bom empresário daquela época, que trazia uruguaio, paraguaio, argentino, peruano, para lutar conosco aqui. E naquela época nós tínhamos grandes pugilistas, bons pugilistas, que realmente, todo esse pessoal que vinha para cá, nós dávamos couro nele, como o Paulo Sacomã, o Luizão, Gibi, Galasso. O Galasso foi o primeiro campeão sul-americano profissional. Quase ninguém sabe. Ele era um peso leve e rápido, valente, uma valentia total, e foi o nosso primeiro campeão sul-americano. E hoje, coitado, até a gente fica chateado em vê-lo em reuniões de boxe e tal, e ninguém sabe quem foi ele. Sabe? É chato isso.